Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: a esquerda deve pedir o impeachment de Bolsonaro? Essa é uma discussão que está ocorrendo em vários círculos do país, em vários espaços, e também entre as forças de esquerda, entre as forças de oposição ao governo Bolsonaro. Vira e mexe, esse assunto vem à tona, não é a primeira vez. Bolsonaro é um presidente autoritário, um aloprado, um representante dos piores setores da sociedade brasileira, um degenerado político, e é evidente que muitos setores do país não suportam mais o seu governo, não suportam olhar a destruição nacional, política, institucional, econômica, moral que o país atravessa sob o governo de Jair Bolsonaro. E diante dessa indignação, diante dessa revolta, não são poucas as pessoas que querem encontrar uma fórmula de interromper o mandato de Jair Bolsonaro, de colocá-lo no olho da rua e tentar encontrar um outro caminho para o país enfrentar a crise que vive, para o país sair do pântano onde se encontram. É um sentimento natural das pessoas quererem interromper essa destruição nacional. No entanto, a política é algo que a gente deve sempre tratar com a cabeça muito fria. A política não pode ser resultado apenas da nossa indignação, mesmo quando a nossa indignação é tremendamente justa. A política não é o universo das emoções, embora não se faça política sem emoções. A política é o universo da estratégia, um universo no qual deve-se levar em conta de uma maneira muito concreta, o mais concreto que se puder, a realidade. E é deste ponto de vista, a meu juízo, que se deve discutir o tema do impeachment de Bolsonaro. Lembremos que o tema do impeachment volta a estar na baila por conta dos últimos acontecimentos envolvendo Bolsonaro com a quadrilha que executou Marielle Franco e seu motorista já há 600 dias. Bolsonaro aparentemente tem contatos com os milicianos responsáveis por essa morte, tem vínculos com esses milicianos. A Rede Globo divulgou uma matéria na qual se relatava que um dos acusados pela execução de Marielle teria ido ao condomínio onde mora Bolsonaro, pedido para ir à casa onde mora Bolsonaro, entrado no condomínio supostamente com a autorização do seu Jair, conforme o depoimento do porteiro, mas se dirigido depois a uma outra casa. Aparentemente, há um áudio já ouvido pelo Ministério Público do Rio que desmente a matéria da Globo. Aparentemente, Bolsonaro montou uma armadilha para a Rede Globo na sua peleja para desmoralizar um canal que apoia sua política econômica, mas que lhe faz relativa oposição do ponto de vista político. Mesmo assim, ficaram claros esses vínculos de Bolsonaro com as milícias, com a morte de Marielle. Bolsonaro, mais que isso, disse publicamente que havia se apropriado do áudio da portaria do seu condomínio, o áudio que supostamente provaria que esse criminoso, o acusado pela morte, um dos acusados pela morte de Marielle, não tinha pedido para ir ao apartamento de Jair Bolsonaro, mas não tinha pedido para ir à casa de Bolsonaro, mas uma outra casa. Bolsonaro
de certa maneira, confessou um ato que poderia ser enquadrado como de obstrução de justiça. Diante dessa situação, um deputado do PSOL do Rio, Davi Miranda, marido de Glenn Greenwald, do Intercept, esse deputado anunciou que entraria com um pedido de impeachment contra Bolsonaro, avivando esta polêmica mais uma vez. Quero aqui colocar alguns elementos de reflexão sobre isso. Na verdade, dois elementos fundamentais. O impeachment está previsto na nossa legislação. Desde a redemocratização foi 2 vezes aplicado. Uma contra Fernando Collor e a outra contra Dilma Rousseff, interrompendo o mandato desses 2 presidentes. O impeachment, pela nossa legislação, somente pode ocorrer se há um crime de responsabilidade. Em havendo crime de responsabilidade e em sendo aberto o processo de impeachment, é o parlamento que decide por esse instituto. Se o parlamento aprova o processo de impeachment, o presidente é afastado e assume o seu vice. No caso concreto de Bolsonaro, assumiria Mourão. O impeachment do presidente não leva à antecipação de eleições em nenhum cenário. O impeachment leva, em qualquer momento do mandato presidencial, à substituição do presidente pelo seu vice. O que poderia levar a novas eleições presidenciais é a anulação das eleições anteriores. Aí sim, se essa anulação é aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral e eventualmente chancelada pela Corte Suprema, haveriam novas eleições em 90 dias. Com a anulação das eleições, assumiria o presidente da Câmara dos Deputados, que estaria obrigado a convocar a eleição, novas eleições presidenciais em um prazo de 90 dias. Também poderiam ocorrer novas eleições presidenciais em caso de morte ou renúncia dupla, tanto do presidente quanto do vice, desde que, em todas essas situações, desde que tanto anulação quanto renúncia ou morte de presidente e vice viessem a ocorrer antes da metade do mandato. Se ocorrer depois da metade do mandato, assumiria o presidente da Câmara até concluir esse mandato. Eu dou essas explicações porque há muita confusão a esse respeito. Muitas pessoas de boa fé acreditam que o impeachment do Bolsonaro levaria a novas eleições. Não acontece nada disso. O processo é de outra natureza. As 2 considerações que eu quero fazer, feita essa explicação, digamos assim, mais judicial, são políticas. Embora nós possamos afirmar que existam as condições jurídicas para o impeachment do Bolsonaro, é claro que, ou pelo menos há fortes evidências de que ele possa ter cometido crime de obstrução de justiça, além de vários outros crimes que ele já cometeu ao longo do seu mandato, muito mais graves, crimes ambientais, crimes econômicos, crimes de fake news. O fato é que se tem que discutir as condições políticas do impeachment. Quais são as 2 questões fundamentais referentes a essas condições políticas? A primeira, se há condições de mobilização popular ao redor da bandeira do impeachment. E a segunda questão, se o impeachment politicamente interessa ao povo brasileiro e às forças progressistas. Essas são as 2 questões que devem ser fundamentalmente discutidas para se adotar uma posição. Vou discutir, em primeiro lugar, a questão da mobilização. Embora o Bolsonaro esteja perdendo popularidade e se desgastando, embora ele esteja sangrando em relação ao apoio eleitoral que obteve no segundo turno das eleições presidenciais do ano passado, seria uma falsificação da realidade nós afirmarmos que existe no país um grande clima de mobilização, de protesto, de crítica, de oposição contra o governo Bolsonaro. Esse clima não existe. Esse clima ainda não foi construído. O povo brasileiro enfrenta anos de sucessivas derrotas. Essas derrotas deixam marcas. Os povos, quando são derrotados, levam um certo tempo para voltar a ter ânimo de luta, ânimo de mobilização, para poder voltar a confiar nas suas lideranças, para poder restabelecer a identidade com as suas organizações partidárias e sindicais. Isso não é um processo simples, é um processo que muitas vezes é demorado, porque o povo precisa cicatrizar suas feridas. Essas derrotas
não passam em vão, provocam descrédito, provocam desapontamento, provocam frustração. E o fato é que nós não vivemos no país um clima como o que se viveu às vésperas da campanha do impeachment de Collor, em 91, 92, nem o clima que a direita conseguiu construir a partir da reeleição de 2014 contra Dilma Rousseff. Em ambos os casos de impeachments que tiveram mobilização de massa, porque houve mobilização de massa para o impeachment do Collor, e reconheçamos, houve mobilização de massa da direita para o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, em ambas as situações nós tivemos fenômenos que permitiram a campanha do impeachment que não tinham a ver propriamente com o lançamento da palavra de ordem do impeachment. Tivemos pelo menos dois elementos importantes. Primeiro, um colapso, ou sinais de colapso econômico. Sinais de colapso econômico que levavam a um segundo fator, que era o deslocamento acelerado de setores populares que davam sustentação ao governo para a aberta oposição contra aquele governo. Lembremos o que foi o Collor. Collor assume com o seu plano Collor, empurra o país para a recessão, o país vive uma crise de desemprego brutal, o nível de contradição econômica e social das massas com o governo Collor rapidamente se radicaliza, um setor da própria elite passa a entender que o Collor levava o país para um caos insolúvel, o governo se isola, o governo Collor estava completamente isolado, quando ocorre a famosa entrevista do seu irmão denunciando atos de corrupção de Collor, o cenário já era de muita deterioração e de forte mobilização popular e sindical nos meses anteriores. O mesmo acontece com o governo, com o impeachment de Dilma. Há uma precipitação do cenário negativo do cenário econômico ao final de 2014. O governo Dilma toma determinadas medidas que levam a piora abrupta de vários indicadores econômicos, em particular do desemprego. Massas populares rapidamente se deslocam do apoio ao governo Dilma para a oposição. Dilma é reeleita em outubro de 2014, por uma diferença pequena. Em março de 2015, a sua popularidade já estava abaixo de 15%. Os indicadores econômicos tinham tido uma piora drástica a partir de novembro de 2014. Em março de 2015, já era acentuado o crescimento do desemprego, da crise econômica, da recessão. São fatores que foram gerando condições de mobilização. Esses fatores não estão postos agora. Esses fatores não estão presentes agora. Nós não estamos vivendo um ciclo de mobilização econômico-social importante. Ao contrário, nós vivemos um refluxo depois de uma onda de lutas sociais e econômicas importantes entre maio e junho. Então, não está posto esse clima. Vamos olhar para o que acontece no Equador e no Chile, por exemplo, onde nós tivemos rebeliões populares importantes. Os povos, em geral, ao longo da história, não se põem em movimento por conta de uma palavra de ordem diretamente política num primeiro momento. É um processo de acumulação, quando as massas se dão conta de que suas reivindicações econômicas, seus desgostos econômicos, só poderão se realizar se ela trocar o governo. As massas não se põem em movimento logo de cara para trocar o governo. No Equador, a rebelião começou porque se retirou o subsídio da gasolina. Isso disparou o preço, afetando diretamente as condições de vida das massas. Foi o gatilho para uma grande rebelião popular que só depois, na medida em que o governo reprimiu as manifestações populares, foi se transformando numa rebelião política. Igualzinho no Chile. No Chile, o motivo da mobilização, o gatilho, foi uma questão econômica, o aumento do preço do metrô de Santiago. Foi adquirindo uma conotação política por conta da repressão e, paulatinamente, as massas foram entendendo que, para suas reivindicações serem atendidas, suas reivindicações econômicas, tinha que trocar o governo. E agora as massas estão na rua e vai se consolidando a palavra de ordem, fora Pinheiro, Assembleia Constituinte, eleições antecipadas para presidente da República. Saltar essa acumulação de forças, querer resolver o problema da desmobilização popular com uma palavra de ordem política, achando que com isso teremos um passe de mágica que colocará o povo em movimento, isso não tem qualquer lastro histórico, tem a ver
com a nossa justa indignação moral, com a nossa revolta contra o que é o governo Bolsonaro, com a nossa disposição de que esse governo acabe o mais rápido possível antes que o país seja destruído, mas não tem a ver com as condições reais de mobilização do povo brasileiro e com a história de como essas mobilizações se processam. Precisamos ampliar muito a mobilização econômica e social em relação aos interesses das massas, para que se crée um caldo de cultura da rebelião, de uma futura mobilização popular que desague numa palavra de ordem política que tenha como centro a substituição do governo. É necessário muita ação antes de passarmos a uma ação desse tipo, como seria o impeachment. Colocar a palavra de ordem do impeachment agora, penso eu, num cenário no qual essa mobilização não está amadurecendo, seria queimar a palavra de ordem e fortalecer o Bolsonaro, porque uma batalha desse tipo, que não é capaz de entusiasmar as massas e que acaba se transformando num motivo de desmoralização das massas, mais uma vez, isso levará a um recuo ainda mais forte do povo brasileiro na sua disposição de luta, na sua unidade, no seu ânimo de combate, reforçando as posições do Bolsonaro. Vejam como Bolsonaro operou com a Globo. Bolsonaro opera com estratégia militar em relação aos seus inimigos, com inteligência militar. Ele empurrou a Globo para uma falsa denúncia para poder desmascará-la e radicalizar seu enfrentamento contra a Globo, que representa uma fração das classes dominantes que resiste à hegemonia do bolsonarismo, do neofascismo. Resiste por razões internas ao bloco conservador, porque a Globo defende o mesmo programa que Bolsonaro para o país. Nós não podemos cair nessa armadilha, entrar numa palavra de ordem que representa a nossa indignação, mas que não tem ainda força para se transformar numa palavra de ordem de mobilização que tenha chances de vitória. Se precipita o deputado Davi Miranda, na minha opinião, e outros que, como ele, falam em apresentar pedido de impeachment. O deputado Davi Miranda, aliás, apresentou o pedido de impeachment contra a decisão do Diretório Nacional do seu próprio partido, numa ação individual que não é bom numa política de esquerda. A segunda razão, ainda que nós estivéssemos em condições amplas de mobilização, num cenário equatoriano ou chileno, o impeachment seria uma saída correta? Substituir o Bolsonaro por Mourão resolve o problema do povo, rompe a situação de hegemonia do bloco conservador, um bolsonarismo sem Bolsonaro, um governo neoliberal mais estável, mais elegante, de modos mais polidos, com maior respeito às regras institucionais, mas igualmente antipopular e antinacional, resolve o problema do povo ou daria mais oxigênio para a elite se reorganizar? O impeachment é uma saída política que interessa ao povo brasileiro? Essa substituição de Bolsonaro por Mourão? Uma substituição que ocorreria no âmbito das elites, de uma decisão parlamentar, de um parlamento controlado pelos setores conservadores? Eu penso que não. Essa não é uma saída que interessa ao povo brasileiro. Se houver as condições de mobilização, o que interessa ao povo brasileiro é a anulação das eleições de 2018. A convocação de novas eleições presidenciais livres e democráticas, com a libertação do Lula, sua inocência e a devolução dos seus direitos políticos e eleitorais, para que o soberano, o povo, decida o destino do país e não as elites nesse Congresso apodrecido. O impeachment é uma saída das elites. Aliás, ele é concebido dessa forma. O impeachment não é uma saída democrática, porque não é uma saída pelo voto popular, é uma saída dentro do parlamento. É um instituto que a burguesia inventou para controlar a crise no presidencialismo. O único país presidencialista do mundo que rompeu esse tipo de controle elitista das crises através do impeachment decidido pelo parlamento é a Venezuela, porque na Venezuela tem referendo revogatório. O povo pode, por referendo popular, revogar o mandato presidencial e de quaisquer outros governantes. No resto do mundo, os estados burgueses em regimes presidencialistas inventaram um impeachment para o parlamento controlar as crises políticas, para impedir que seja o povo a decidir o rumo para se sair das crises políticas. O impeachment é uma péssima saída. É uma saída que coloca as forças de esquerda como auxiliares
do bloco conservador se eles acharem por bem que está na hora de substituir Bolsonaro por Mourão. Não há uma saída que permite a emergência de um governo democrático e popular com um programa oposto ao neoliberalismo representado por Bolsonaro e seus aliados. Seria um grave erro das forças de esquerda caminhar por essa trilha. As forças de esquerda têm uma outra trilha a caminhar, que é a trilha da sua unidade, da construção da Frente Popular, de ter um programa claramente anti-neoliberal, um programa de reformas estruturais que aponte um outro rumo para o país, um programa e uma ação política junto às classes trabalhadoras, à juventude, às mulheres, à comunidade LGBT, aos distintos setores populares, mostrando que o país só tem saída pela esquerda, que o país só tem saída com uma ruptura radical com o neoliberalismo, que o país só tem saída com a construção de uma alternativa de esquerda, de um governo de esquerda para o país. Essa construção da identidade de esquerda é o caminho, é a ação que aponta efetivamente para derrotar Bolsonaro. É uma ação que nessa etapa do desenvolvimento da luta de classes, nessa etapa do desenvolvimento político, é uma ação lenta, é uma ação acumulativa, mas não existe outro caminho, não existe atalho na luta dos povos. É uma ação acumulativa que tem que ser feita com a denúncia dos crimes de Bolsonaro, que tem que ser feita com a mobilização do povo em defesa dos seus direitos, que tem que ser feito com o fortalecimento da campanha Lula Livre, que tem que ser feito com a denúncia da Operação Lava Jato, mas é um processo de acumulação de força. Mais cedo ou mais tarde, por conta da própria política neoliberal, como aconteceu no Chile, no Equador, no Haiti, mais cedo ou mais tarde, e ninguém é capaz de prever qual o motivo que levará a isso, o povo brasileiro se colocará novamente em ação frontal, popular, ampla, de milhões, exigindo um novo rumo para a nação. Enquanto isso tem que ser preparado o terreno. Nós não estamos numa época de colheita, nós estamos numa época de plantio, de uma tática de combate, de denúncia, de construção dessa unidade de esquerda, de construção programática, de construção da unidade das forças populares, para que possam ser uma referência confiável para o povo brasileiro, uma referência confiável que se constrói nas lutas econômicas, que se constrói nas batalhas sindicais, nas batalhas estudantis, da campanha por libertação de Lula, em todos os combates ambientais, nos combates contra o esmagamento dos direitos civis, o desrespeito dos direitos das mulheres, uma batalha que se constrói em todas as lutas do povo brasileiro para acumular forças. Não há atalho. Os atalhos, muitas vezes, ao invés de fortalecerem a luta, a esvaziam, porque levam o povo à derrota. Atalhos não são um bom caminho. Isso é uma coisa que a história nos ensina. Atalhos não são um bom caminho. Por isso, na minha opinião, a esquerda não deveria entrar nessa história do impeachment. Essa história tem tudo para ajudar o Bolsonaro. Primeiro, porque não há condições de mobilização popular. Segundo, porque ainda que houvesse, é uma saída equivocada. É uma saída que não oferece uma alternativa de ruptura com o neoliberalismo. É compreensível a dor e o desespero das pessoas com o que está acontecendo com o país. Mas a gente não deve, na política, deixar-se dirigir pelas nossas emoções, pela nossa raiva, pelo nosso fígado. É necessário, como fazem os bons enxadristas, pensar o quadro político e agir friamente. E o que interessa hoje, o que é possível e o que interessa hoje às forças de esquerda, na minha opinião, é a construção da sua unidade programática, da sua identidade, da unidade das forças populares em torno de uma clara alternativa de esquerda ao país. Uma alternativa que rompa com o neoliberalismo e estabeleça um novo governo democrático e popular. Um novo governo democrático e popular que poderá nascer nascerá no momento em que o povo tiver força para impô-lo. Essa força poderá ser em 2022 ou poderá ser antes, se o povo brasileiro ocupar as ruas, encurralar o neoliberalismo, derrotar Bolsonaro e lograr a conquista de eleições antecipadas para presidente da República. Termino aqui minha exposição de hoje. Antes de concluirmos o programa,
duas mensagens. Primeira mensagem: sugiro a vocês fortemente que façam sua assinatura no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeo, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com a Opera Mundi através do Super Chat. E não se esqueçam, quando fizerem sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar. Segunda mensagem: peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi, agora mesmo. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade, para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizar. É um processo muito simples, muito prático, muito fácil, no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Vou repetir o endereço: www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo a assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. A assinatura solidária, por excelência, é o instrumento que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Concluo assim o programa de hoje, o programa 20 Minutos Nacional, dessa segunda-feira, 4 de novembro de 2019. Queria agradecer a audiência. Quem gostou do programa, por favor, o compartilhe. E nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira, nos canais do Opera Mundi, no YouTube, no Facebook, com o programa 20 Minutos Internacional, às 4h30 da tarde, horário do Brasil. Um grande abraço e até